Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Comunidade, você tem um encontro marcado com a doutrina espírita, o Centro Espírita Friburguense no ar. O ensinamento dos espíritos superiores através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense, trazendo até você a codificação de Allan Kardec. Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, o Centro Espírita Friburguense no ar. E hoje a Sueli vai dar sequência aí ao aniversário. Então vamos à nossa prece. Nesse instante, Senhor, agradecemos a oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos. Que tenhamos uma reunião bem produtiva, ampliando o nosso entendimento sobre as leis de Deus. Obrigada, Senhor, por mais essa tarde. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Vamos lá, né, Celi? Uma boa tarde a todos nós. A gente tem aí umas informações bem importantes aí sobre esta casa. Eu sei que essa não é uma palestra de informações sobre a doutrina espírita, assim, academicamente falando, né? Mas, quando essa palestra aqui foi feita, eu acho até que ela está no YouTube, mas quando ela foi feita, ela foi feita quando o centro abriu após o fechamento pela Covid. E como nós fomos, assim, o único centro que abriu suas portas quando obtivemos a autorização para os templos todos abrirem, foi o nosso. Os outros centros ficaram fechados durante todo o ano, né? E até o outro, até mesmo acabar aí essa fase difícil, né? Que o planeta todo passou. Mas nós abrimos com todo cuidado, né, obedecendo e respeitando os protocolos todos, e algumas pessoas vinham. E aqueles que vinham pegaram Covid aqui, graças a Deus, né? Porque nós tomamos cuidado e as pessoas também tinham que tomar seus cuidados, né? Mas o que nós entendemos foi que não haveria razão para a gente manter a casa fechada, porque nós temos um espaço grande, fizemos espaçamento nas cadeiras, né? Então não havia motivo para isso, né? Por isso a diretoria toda foi a favor, então nós abrimos a casa e a primeira palestra após a abertura foi essa, porque o centro fez 100 anos em junho, né? E nós abrimos em julho. E aí um mês depois do dia mesmo do aniversário, nós então trouxemos as informações sobre esta casa aqui. Parece assim, mas o que isso vai assim importar para a gente? Muito, muito. Porque a história do centro, ela obedeceu, né, todo o trabalho obedeceu às leis divinas, nesse sentido de abrir uma casa para servir, de abrir uma casa para levar a mensagem daquele, né, que passou por esse mundo aqui para nos trazer o segundo plano de Deus para os homens, né, e resumiu lá os 10 mandamentos em 2, o Mestre Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, para trazer na essência essa mensagem de Jesus, revelada pelos Espíritos, codificada por Kardec, onde na 625 nós temos lá qual o modelo mais perfeito que Deus colocou no mundo para ser seguido por nós, e eles respondem, vede Jesus. Então,
essa casa ela foi aberta com esse propósito de levar a mensagem, de aquecer o coração, de responder questões, de dar a conhecer a doutrina dos espíritos, que até então na cidade não se conhecia. Porque o primeiro centro da nossa região toda aqui, eu acho que ele é o 4º do Brasil, se eu não me engano, eu não tenho essa informação com certeza, mas acho que sim, é o centro do Amparo, o Centro Espírita São João Batista. E ele foi fundado em 1888. Então, na nossa região, a única casa que poderia oferecer os ensinamentos da doutrina espírita era aquela lá. Mas não havia nem estrada para lá, naquela época. Em 1888, ele foi fundado mesmo, ele abriu as portas, porque já havia, muito antes dessa data, as pessoas se reunindo ali para poder estudar a doutrina na casa da Hortência Gripe, que foi quem fundou aquele centro. E ela trouxe essas obras em francês da casa da irmã dela, eu acho que era o Espírito Santo que ela morava, porque ela foi lá visitar a irmã e, assim, recebeu um aconchegozinho da irmã, porque ela tinha tido um aborto e ela teve muitos filhos, né? E ela tinha tido um aborto e ela estava numa tristeza, ela estava inconsolável. Então, eles foram lá visitar a irmã e a cavalo, detalhe, a cavalo, porque não tinha condução naquela época, né? E a irmã dela, então, falou: o consolo maior que eu vou te dar é te mostrar algo que vai te responder essas questões todas que você tem de dúvida. E deu a obra da codificação para ela de presente em francês, que ela tinha trazido da França. E ela começou a estudar aquilo, falava francês muito bem, então ela começou a estudar, reuniu a família, reuniu aqueles trabalhadores do sítio em volta, que eles tinham um sítio grande lá, e ali ela começou então a oferecer a doutrina espírita a todos aqueles que queriam aprender e que chegassem até ela. Era na casa dela mesmo que ela fazia. E depois o Jorge, o marido dela, ele comprou aquele espaço lá, onde é hoje a casa, que é uma gracinha, é muito bonitinho. Eu aconselho todos irem lá conhecer o Centro Espírita João Batista. E ele, então, é o pai desse aqui. Esse aqui é o primogênito do João Batista, porque na época, as pessoas que moravam aqui, algumas até conseguiam ir até aquele, mas era muito difícil, não tinha estrada, era a cavalo mesmo. Então era muito complicado. Aí a família toda espírita, né, se reuniu também junto com aquele que está ali, Samuel Cardoso, um idealista que nem de Friburgo era, mas tinha a ideia de fundar aqui na cidade um centro espírita. Aqui em Friburgo mesmo, não no distrito de Amparo, que não tinha condição de ir para lá. Então vieram os irmãos, os filhos da Hortência, inclusive um deles está ali, o Jorge Gripe, Jorge Augusto Gripe, ele era filho dela e ele ajudou, ele estava no grupo, né, que fundou esta casa aqui. Então foi assim um trabalho hercúleo de todas as atividades dessa casa. Imaginemos uma doutrina nova no meio de uma cidade assim, essencialmente católica, com algumas, né, religiões dentro do... Não as pentecostais ainda não existiam, mas a presbiteriana, a luterana. Então, era difícil, mas, por incrível que pareça, a única religião que nos ajudou foi a luterana. A luterana fez muitas doações. Como ajudou esta casa a abrir, a funcionar e a desenvolver as suas atividades. Porque a Igreja Católica
excomungou até os fiéis que nos ajudavam. Até isso eles fizeram. Proibiram os seus frequentadores de vir aqui, até de conhecer, né? Então, aqueles que tentavam, que ficavam, eles eram excomungados da igreja, porque estavam ajudando aqui o desenvolvimento dessa casa. A fundação aconteceu, não era aqui, né? Nós vamos ver ali. Então, essa casa tem uma história tão bonita, que realmente vale a pena as pessoas que hoje frequentam aqui conhecerem essa história. O trabalho desses guerreiros, que eles foram guerreiros. O trabalho dessas almas iluminadas que fundaram esta casa, e ela está em atividade há 105 anos. Ela nunca fechou as portas para nada. O único período que ela teve portas fechadas foi exigência por conta da pandemia. Aquele mês ali, né? Março, alguns meses, né? Março, que foi logo no meado de março, né? Por volta da segunda quinzena de março, tudo fechou, houve o lockdown. Então, março, abril, maio, junho, em julho, abril. Só 4 meses que essa casa, em 105 anos, ela ficou fechada. Eu não posso garantir para vocês, antes de nós entrarmos aqui, se ela fechava para Natal, Ano Novo. Enquanto eles estavam, a casa estava sob a direção daqueles guerreiros ali, ela não fechava. Principalmente no Natal, que aqui fazia uma festa muito bonita, no dia de Natal. Agora, depois, eu não sei, né, as outras diretorias que vieram, eu não sei se elas faziam assim um recesso, como muitas casas espíritas fazem. Mas desde que aqui nós entramos, eu não me lembro muito bem que ano que foi, mas eu acredito que deva ter sido por volta de 82, 1982, 83, por aí, ela se mantém aberta. Todas as reuniões, em todas as datas, nunca nós fechamos. Então, uma casa, para se manter 105 anos em atividade, ela tem uma equipe espiritual muito elevada, muito boa, porque a contar dos encarnados, a gente não pode garantir nada, né? Porque nós somos metidos de besta, como o filho de Ângela falava, vem aqui fazer palestra, né? Mas a gente está longe de ser um espírito melhor por conta disso. A gente vai se tornar um espírito melhor por conta disso, mas ainda não somos espíritos superiores. Então a gente erra, faz muita bobagem, mas a equipe espiritual da casa, não. Essa aí tem uma equipe gigantesca aí, ativa há mais de 105 anos. Deixa eu virar a bênção para cá. Isso. Há mais de 105 anos. Então, vamos conhecer essa história linda. Junto com ela, a Fundação do Laje, que teve lá a sua festa junina maravilhosa domingo. Quem não foi, perdeu, porque estava maravilhosa a festa. Mas vamos lá. Aqui está a nossa casa, que não era amarela quando ela começou, ela era branca. Mas era esse prédio aqui, com essa porta aqui, que graças ao trabalho de Wagner, do atual presidente aí, ele conseguiu restaurar, alguém para restaurar esta porta num valor acessível, porque nos pediram 17 mil. E ela estava com muito problema, muito cheia de broca, cheia de tudo, não podia abrir, que ela ia cair. E a gente não podia fazer nada mais simples, primeiro que nós não queríamos, e segundo porque esse prédio é tombado, não pode mudar. Então ela ficou fechada todo o tempo porque era perigoso ela ficar aberta. Aí Wagner conseguiu, né? O Wagner, muito conhecido como Buruca, ali do laboratório, muito conhecido. Então ele conseguiu um artista para fazer a restauração da porta e ela foi feita. Agora só falta dar alguns acabamentos. E agora esta casa está com essa porta lindíssima aberta de frente para a rua, como ela sempre foi, né? Então, essa casa surgiu branquinha, mas depois a gente precisou fazer reparos e obras e tudo,
e votamos para essa cor aí amarela, e aí ela ficou com esse apelido de Nossa Casa Amarela, né? Então aqui, 1920, ela foi fundada, né? E ela fez 100 anos em 2020. E aqui, ó, Centro Espírita Friburguense, és um farol a guiar os navegantes pelos mares do conhecimento, guiando-os ao porto seguro da sabedoria dos espíritos da verdade nas obras de Allan Kardec. Então essa casa tem um valor assim imenso para a cidade, porque ela foi aquela pioneira da cidade, foi o centro primogênito aí, porque todos os outros acabaram, porque os outros centros foram descendentes desse, saíram daqui também. Esse foi aquele que abriu aí as portas da doutrina espírita para os friburguenses e outros tantos que vinham aqui visitar a cidade. O Centro Espírita Friburguense foi fundado aos 15 dias do mês de junho de 1920, às 20 horas de uma terça-feira, por um grupo de 9 idealistas espíritas. Aqueles que estão ali: Samuel Cardoso, João Perna, Manuel Marques de Oliveira, João Batista Travesso, Augusto Gripe, Elias dos Santos Monteiro, Alfredo Pinto de Faria, Manuel Marques de Carvalho Júnior, Galiano da Silva Ferreira. Não sei se alguém aí é parente, eu com muito orgulho sou, né? E a Josi também. Nós somos descendentes do Augusto Gripe, né? Ele é irmão do meu bisavô. E realmente eu sou trineta, né? Da Hortência Gripe, que fundou aquele lá em 1888. Aí eu ainda fico pensando, meu Deus, Deus que me ajude, que a minha tarefa, né, fica assim pesada, porque eu tenho que dar conta da minha parte, né? Porque eles deram conta da deles. O Augusto Gripe, ele veio, fundou a casa e partiu para a dimensão espiritual no mesmo ano. E essas informações, todas que nós temos aqui, nós temos a agradecer ao nosso grande amigo Ivan. Ivan, que já foi presidente aqui na casa, ele que leu todas as atas que a gente tinha, né? Porque algumas desapareceram, algumas atas desapareceram, alguns livros. Quando nós entramos, estavam faltando alguns. Mas os que estavam aqui, todos eles, a partir da fundação, Ivan leu tudo e transcreveu num caderno, 2, 3 cadernos grossos assim, né? E ele leu tudo e a gente foi pesquisando para a gente montar essa historinha aí, contando, né, a história grandiosa do centro. Então esse grupo aí foi o grupo que fundou esta casa que hoje nós frequentamos e que continua em pé há 105 anos. Para dirigir provisoriamente o grupo, foram eleitos presidente Samuel Cardoso, vice-presidente João Perna, secretário Manuel Marques de Carvalho Júnior, tesoureiro Elias dos Santos Monteiro. Em sessão extraordinária, no dia 20 de outubro de 1922, teve a troca de seu nome aprovada para Centro Espírita Friburguense, com a aprovação de todos, porque ele nasceu com o nome Grupo Espírita Friburguense e funcionava ali, na onde é hoje uma autoescola, era humanitária, né? Ali que ele funcionava. Ele ficou 5 anos naquele prédio, tem foto aqui do prédio na época. Ele ficou 5 anos lá e depois esse terreno foi comprado e aqui foi levantada essa casa maravilhosa. Aqui nós temos o Samuel Cardoso, a quem nós devemos a idealização da casa no plano material, porque no plano espiritual, a equipe espiritual já estava formadinha para trabalhar nesta casa, que é realmente um farol, né? Samuel Cardoso foi o idealizador da nossa casa. Nascido em Maricá, era dono da farmácia Cardoso, na Rua General Argolo, 85A, hoje é a Rua Oliveira Botelho, né? É lá. Além de farmacêutico, era escritor e poeta, foi o primeiro presidente do grupo, recebeu o título de sócio honorário, o único a receber tal honraria. Todas essas informações agradecemos a Ivan, que foi atrás da história deste homem, porque constava ali.
Samuel Cardoso, constava ele ali, mas não a história, né? Foi Ivan que descobriu tudo. Ele foi porque ele era prefeito hoje seria, no caso, Cachoeira de Macacu, mas era Japuíba, né, Ivan? Então, ele era prefeito de Japuíba, porque Cachoeiros pertencia a Japuíba. E depois que ele se emancipou, ele foi prefeito também lá em Cachoeiros, de Cachoeira de Macacu, e inclusive a casinha dele está lá ainda. É uma casinha bem pequena, assim, muito de madeira, tá muito velhinha, ela fica assim bem no fundo. Quando a gente vem do Rio, que passa ali por cima onde tem aqueles quebra-molas, ela fica do lado direito assim, é a única casinha que parece que não está habitada, porque ela tá não sei por que aquilo tá ali assim, não sei se é briga de inventar, não sei o que é. Mas ela está lá desabitada, né? Eu acho que está, porque ela tá, não deve oferecer condições de habitação, ela está muito, muito caidinha, né? E ele morava ali, nessa casinha. Então era uma pessoa que era extremamente sensível, ele era poeta, e Ivan conseguiu, inclusive, cópia dos poemas do Samuel Cardoso, né? Esse Ivan não é fácil não, ele vai atrás mesmo, né? E conseguiu muitas coisas dessa pessoa a quem nós devemos, assim, uma gratidão, sabe? Um agradecimento, assim, estratosférico, porque foi ele que idealizou a casa. Aqui nós temos outro, né? Outro que fez parte da fundação, Galiano da Silva Ferreira, que depois foi para o Laje, que era Abrigo Amor a Jesus, que foi fundado por essa casa. Ele foi presidente lá. Um dos 9 fundadores do Grupo Espírita Friburguense, diretor-gerente do Abrigo Amor a Jesus em 1929, quando foi inaugurado por esta casa, porque foi esta casa aqui que fundou o Abrigo Amor a Jesus. Aqui nós temos seu João Perna, muito conhecido, inclusive quando eu vim para essa casa aqui, se falava muito nele, muito, ele era muito atuante aqui, vice-presidente na primeira diretoria do Grupo Espírita Friburguense. Depois ele foi em 1920, 1925, 1926, 1931, ele fez parte dessa diretoria. E foi presidente em 1927, 28, 29 e 30, aqui dessa casa. Então essas informações, elas estão todas nas atas que Ivan leu e transcreveu e nós colocamos aqui no nosso estudo. Esse daqui, não estou desmerecendo nenhum, mas essa alma aqui, Alfredo dos Santos Spinelli, a gente não tem nem coração suficiente para agradecer essa pessoa. Como ele trabalhou por esta casa, como ele se dedicou a esta casa. Ele foi de uma importância tão grande para a manutenção, inclusive esse terreno era da família dele. Foi comprado, mas com certeza o valor não foi o que deveria ser, porque ele doava tudo que ele podia para cá. Ele foi vereador e todo o dinheiro que ele ganhava na vereança vinha para cá. Então o trabalho desses homens era somente com o propósito de ajudar e de oferecer aos semelhantes aquilo que Jesus recomendou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então aqui o seu Alfredo Santos Spinelli, muitos de vocês devem já ter ouvido falar dele, os pais de vocês. Ele foi uma pessoa assim na cidade, ele criava uns gados, ele foi premiado no Brasil. Ele é uma pessoa de uma inteligência, de uma dedicação a tudo que ele fazia, e ele começou como carroceiro na cidade. Então é uma pessoa de um valor assim enorme. Cargos na diretoria do Centro Espírita Friburguense: vice-presidente em 21, 22, 24, 25, 29. Presidente em 23, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 37. Olha quanto tempo ele ficou na presidência, porque realmente quem dispunha daquela, sabe, daquela competência, daquela sabedoria, daquela dedicação, ele foi uma pessoa assim de uma importância muito grande para essa casa, muito.
Nós temos uma gratidão imensa com essa alma e todas as vezes que a gente faz alguma reunião aqui comemorativa, eu acho que ele tá presente sempre, porque realmente a gente fica muito emocionado quando a gente fala em Alfredo dos Santos Spinelli. Aqui nós temos Alfredo Pinto de Faria, família Faria, também muito atuante aqui na casa, né? Cargos na diretoria do Centro Espírita Friburguense, ó, foi procurador, tesoureiro, secretário, vice-presidente, presidente, conselho fiscal. Então eles ficavam revezando entre eles porque era uma tarefa hercúlea isso aqui. Então não era aquela diretoria que brigavam para entrar, não. Tinha que brigar com eles para eles entrarem e ficarem, porque era só trabalho. Era só trabalho e dedicação mesmo. Então não tinha nenhum envolvimento político, não tinha nenhum envolvimento de interesse próprio. Era uma casa que o movimento desta casa aqui, na mão desses homens aí, foi o que se espera realmente de um centro de estudos e de auxílio, prestação, né, de serviço no sentido no social, em todos os setores. Inclusive médicos também, no setor médico. Aqui funcionou uma farmácia homeopática nesse centro aqui, como a gente vai ver. Aqui nós temos João Pinto de Faria, cargos na diretoria do Grupo Espírita Friburguense, ele foi tesoureiro, foi segundo secretário, também foi vice-presidente. Foi criado, então, com o nome de Grupo Espírita Friburguense, os outros não estão aqui, que a gente não conseguiu informações nem fotos, né, a respeito, mas estão ali os seus nomes ali no painelzinho. Foi criado com o nome Grupo Espírita Friburguense, permanecendo assim por 2 anos, quando o presidente propôs mudar para Centro Espírita Friburguense. Como não tinha sede própria, alugou o salão da Sociedade Beneficente dos Operários, situada na Rua Dona Umbelina, número 4, hoje Rua Augusto Cardoso, onde realizou suas reuniões por 5 anos. Ali é um prédio onde era a humanitária, aqui o prédiozinho. Esse prédio está lá desse jeitinho aqui, ó. A foto tanto é daquela época que olha como que ela tá, ó. Quase não é visível, né, essa foto. Então lá que ele funcionou durante 5 anos. Depois ele veio para cá, porque essa casa, olha só o tempo que levou para construir isso aqui. Foi fundado em 1920, foi idealizado então nessa época, fundado lá, funcionou naquela casa e em 5 anos isso aqui foi levantado. Ah, mas poderia ser até em menos tempo isso, se tivesse dinheiro, né? Mas isso aqui não tinha não, era recursos deles. E a ajuda da comunidade, né? Ajuda, inclusive a luterana ajudou bastante, né? Então a gente tem aí uma gratidão imensa com eles também. No início dos trabalhos do grupo, na sessão mediúnica do dia 6 de julho de 1920, ele foi fundado em junho. Então, olha só, na sessão mediúnica do dia 6 de julho de 1920, o médium Elias Monteiro, tesoureiro e membro fundador do centro, teve a honra de receber um espírito que teria sido uma mulher em uma de suas vidas, em uma de suas encarnações, que se chamava Teresa, que optou por assim assinar a sua mensagem a este grupo espírita que nascia, mensagem que segue transcrita para a grafia atual. Então a Teresa, ela fazia parte do grupo de espíritos que estavam juntos no trabalho desta casa, na fundação desta casa, na idealização dessa casa, na inspiração que deram aqueles homens lá que, receptivos, acolheram e fundaram a nossa Casa Amarela. Então nós vamos acompanhar essa psicografia, que foi em 1920, está aqui, ó. Caridade. Haverá na terra sensação mais agradável do que quando praticais a caridade? Meus filhinhos, não.
Positivamente não. Quando a praticais, vossa alma eleva-se a Deus. A vossa atmosfera é agradável, penetrante e atraente. Há irradiações que partem do vosso corpo e afastam para muito longe os espíritos prepostos ao mal. Quão agradável vestir um nu, dar de comer a quem tem fome, aconselhar o pecador, receber o órfão, visitar o enfermo, aconselhar os endurecidos para o caminho do bem, ensinar a doutrina que Jesus nos ensinou àqueles que estão prontos a recebê-la. Importante isso aqui, ó. Ensinar a doutrina àqueles que estão prontos a recebê-la. A gente está aqui para oferecer e não para obrigar alguém, né, descer pela goela abaixo o processo de reencarnação para quem não tem essa ideia, não abraça esse conceito aí, né? Meus filhinhos, a verdadeira pilha elétrica que vai acender a vossa lâmpada no infinito, o verdadeiro imã que atrai os vossos anjos de guarda, os bons espíritos, é a caridade. Caminhai para Deus. Este Pai onipotente e amantíssimo vos receba com os braços abertos por ver seus filhos recebe, né? Com os braços abertos por ver seus filhos cumpridores de suas leis, obedientes e amorosos para com seus irmãos. Pai, vinde a eles. Teresa, aqui nós temos uma comprovação, inclusive, da intenção dessas almas, do caráter deles, né? Que só queriam realmente ajudar. Aqui ela diz isso, ó. Caminhai para Deus, este Pai onipotente e amantíssimo, vos recebe com os braços abertos por ver seus filhos, ó, cumpridores de suas leis, obedientes e amorosos para com seus irmãos. Pai, vinde a eles. Então essa equipe era uma equipe que estava preparada para isso, né? Ela tinha a competência moral para fazer esse trabalho grandioso de fundar uma instituição que levaria para o seu semelhante a revelação do mundo, além do que a gente vê, além do que os olhos observam. O mundo, a dimensão dos espíritos. Então, os centros espíritas, eles são poderosos telescópios, assim como os microscópios são para o mundo dos infinitamente pequenos, né? Então, a doutrina espírita, ela abre aquele leque para aquilo que os nossos olhos não veem. O grupo espírita friburguense já demonstrava, desde que foi criado, o desejo de ser fiel a Allan Kardec, quando na sessão pública de 23 de junho de 1922, o secretário Arthur Duarte de Moraes falou sobre as obras de Rusteng e Kardec, alertando sobre o desacordo entre ambos com referência ao espírito habitar o corpo dos animais. Rusteng, ele escreveu os 4 evangelhos, ele foi contemporâneo de Kardec, ele achava Kardec maravilhoso e tudo, só que ele não era aquela alma que se esperava que fosse, né? Ele traiu Kardec, escreveu os 4 evangelhos com algumas aberrações ali e ficou aí. Então, quer dizer, desde o início, às vezes as pessoas perguntam: mas o Centro Espírita Friburguense só estuda Kardec. Ué, a gente vai estudar quem? Se nós estamos estudando doutrina espírita, a gente tem que ir para quem trouxe essa doutrina. E quem trouxe essa doutrina foi Allan Kardec. Foi ele que trouxe. Nada impede que a gente estude outras obras, porque Kardec nem fechou essa revelação. Mas aprende-se espiritismo com Allan Kardec. E as outras obras, elas vêm se somando, desenvolvendo alguns temas, né, que não, tudo que está ao alcance de nós,
através do pequeno conhecimento e da pequena capacidade que nós temos como espíritos imperfeitos de absorver umas verdades daquilo que a gente não vê, mas sente, está no livro dos Espíritos, naquele livrinho, só ele, porque foi dali que Kardec desenvolveu os outros 4. Então, dentro do livro dos Espíritos tem tudo que o homem pode saber. Tem todas as verdades do universo? Claro que não. Claro que não. Como poderia, né? Mas tem toda a verdade sobre aquilo que nós já podemos conhecer e entender. Tanto que tem coisas ali que Kardec perguntou que os espíritos falavam: isso nós não podemos revelar, vocês não têm condição de entender, não temos elementos de comparação, né? Então eles não podiam revelar, não é que eles não soubessem, apenas nós não tínhamos competência, capacidade de alcançar aquela resposta, né? Então tudo que a gente pode saber está ali. Não está toda a verdade do universo, mas está tudo que a gente pode saber. Aí sim, aprendendo tudo que a gente pode saber dentro da obra de Kardec, a gente lê tudo, porque tem muita coisa boa. O negócio é saber filtrar aquilo que não está de acordo com a doutrina espírita, né? Então essa era a preocupação desse grupo desde que se formou. E nós, se isso a gente pode chamar de orgulho, que eu acho que não podemos, porque não é um bom sentimento, né? Mas essa fidelidade nós temos a alegria de carregar. Porque o Centro Espírita foi fundado dessa forma, para estudar fidelidade a Allan Kardec, é o que ele nos ensinou. Porque é com Kardec que a gente aprende doutrina espírita. Aí depois a gente vai para outras obras que estão desenvolvendo conceitos, e aí a gente tem condição de filtrar o que está de acordo com a doutrina e o que não está. Não somos contra nenhuma obra, nem com nenhum espírito ou psicógrafo, não. Só que a gente tem que primeiro estudar a doutrina para saber as diferenças, né? Porque esse conteúdo, ele foi revelado por espíritos preparados para isso. Espíritos da verdade. E o espírito da verdade que coordenou este trabalho foi Jesus. Quando ele diz, e no Evangelho ele fala: venho como outrora. Está lá no Evangelho. Ele mesmo fala que ele é o espírito da verdade. E os outros espíritos são os seus ajudantes ali, né? Os seus auxiliares ali para esse trabalho grandioso. Outra demonstração de fidelidade a Allan Kardec, na sessão de 23 de janeiro de 1923, pelo orador Alfredo Pinto de Faria. A preocupação dele, ó. Aproveito, olha a data, hein, gente? 23. Aproveito a ocasião para vos dizer que a doutrina espírita tem sido mal compreendida pela maior parte dos espíritas. Está falando hoje isso? Poderia, não poderia? Com certeza. Que mal apenas começam a ler as obras de Kardec, logo introduzem suas ideias pessoais e seguem os conselhos desses espíritos que vivem no além, fazendo todos os esforços para deter a marcha do nosso progresso espiritual. Eis porque em muitas partes do nosso estado e outros, a doutrina espírita tem sido ridicularizada. Gente, isso em 1923, eu vou copiar isso aqui, vou botar no Facebook do Centro. Porque é hoje, é o que a gente fala hoje. 102 anos se passaram. No lugar de melhorar, só piorou essa ideia. Porque o espiritismo está infiltrado de ideias esotéricas, de ideias que não batem com Kardec. E o pior, as pessoas continuam na internet falando bobagem, falando besteira. E ó, oradores, gente, que eu não chego nem a unha do pé deles.
mas está falando besteira lá. Por que eu que estou falando que eles estão falando besteira? Por mim? Não, pela obra. Contradizendo a obra, claramente, com todas as letras. Aí eu escuto aquilo e falo, meu Deus, essa pessoa está levando isso para o mundo? É triste, mas é verdade. Nós temos na internet essas palestras, né? Ontem eu escutei uma que ela tem milhares de visualizações, falando uma besteira tão grande que eu não vou nem relatar aqui. Nem relatar o que estava falando. Aí a gente fica pensando, meu Deus. Aí eu lembrei, né? Que eu estava com isso aqui aberto, inclusive, para a gente revisar, porque isso aqui foi feito em 1920, em 2020. Então eu estava revisando, eu falei, meu Deus, olha o que ela está falando. Né? Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, olha, é muita irresponsabilidade, então eu vou botar isso aqui na página do Facebook do Centro. No dia 27 de dezembro de 1922, o Grupo Espírita Friburguense comprou do Grupo Spinelli e Filhos um terreno na Avenida Friburgo, atual Avenida Conde Bittencourt, chamava Avenida Friburgo, que é aqui onde nós nos encontramos. Ali construiu a sua sede, que inaugurou no dia 15 de junho de 1925, há exatos 5 anos de sua fundação, a Casa Amarela. Que não era amarela, era branca. Olha só, gente, todos os anos, desde que foi fundado, eles faziam uma festa no dia de Natal. Aqui continuaram, mas era lá, né, na Humanitária, na outra sede. Olha o trabalho desses homens, por isso que eu falo que a gente tem que conhecer essa história, porque a história, o trabalho desses homens, a gente tem que conhecer. Porque a gente está longe de fazer o que eles fizeram há 105 anos, né? Eles trabalhavam para quê? Para quê? Para a comunidade carente. Eles ficavam adquirindo donativos, recebendo tudo que eles podiam, inclusive tinha uma caixa para dinheiro. Hoje, se a gente fizesse isso, tinha que botar no cofre com um cadeado potente. Né? Eles assaltam a caixinha da igreja lá, a sacolinha, né? Então, era ali, eles tinham aquele compromisso de fazer doações, ninguém estava pedindo que eles tirassem da vida deles por necessidade, nada disso, doações, e ia mesmo para as pessoas. Então, quando chegava na semana do Natal, eram comprados roupas, donativos, tudo que eles precisavam muito, porque eles atendiam muitas pessoas carentes mesmo, não tinham nada. Então eles faziam isso no dia de Natal. Aí aconteceu uma ideia de fundar o abrigo. Então aqui, eu não vou ler tudo, porque realmente senão a gente não acaba, né? Porque isso aqui é matéria para uma semana. Aqui foi a comemoração do 5º aniversário do Centro Espírita Friburguense, que inaugurou dia 15 do fluente, a nova sede ali, né? Tá, isso aqui. Foi uma nota, e vão conseguir isso tudo lá na prefeitura, porque tá tudo lá. Né? Isso aqui foi uma nota do jornal A Paz, na época. Aqui falando da inauguração desta sede aqui. Aí, olha só, em 25 de dezembro de 1925, o dia da inauguração desta sede aqui. O dia da inauguração aqui. No 25 de dezembro de 1925, no Salão do Centro Espírita Friburguense, a diretoria comemorava o Natal, aquele que eles vinham fazendo sempre, né? Distribuindo espórtulas aos pobres, como já, donativos, né? Donativos. Como já fazia há anos. Aqui o termo não é bem esse, né? Porque isso aqui, espórtulas, é o que eles pagam para a igreja para rezar a missa. Né? Eles contratam, por exemplo, precisa de uma missa especial, você vai lá, paga aquela missa. Então chama espórtula, aquele valor que é pago à igreja, né? Então, mas é um donativo. Tá? Nesse sentido. Aos pobres, como já fazia há anos, desde que foi fundado. Assistindo os necessitados. A mendicidade e a pobreza eram objeto constante de cogitações do centro,
quando fundou a Caixa de Assistência aos Necessitados. Mas o que eles pensavam é o seguinte: ninguém tem frio, ou fome, ou sede, ou doença só no Natal, né? E o ano todo, e todo o tempo, as pessoas precisando das coisas. Eles levavam muita coisa, mas não duravam o ano todo. Aí, o seu Alfredo dos Santos Spinelli, não podia ser outro, né? Falou isso aí, ó. A diretoria do Centro Espírita Friburguense, nesta data memorável, recebendo um raio de luz divino, num brado que ecoou profundamente em todos os corações friburguenses, resolveu fundar um abrigo. Ele foi o idealizador do abrigo, Alfredo Santos Spinelli. Ele foi o idealizador, da mesma maneira que como é que é o nome do... Samuel Cardoso foi para o Centro Espírita, ele foi para o abrigo. A ideia foi dele, né? Alguns de nossos confrades, olha só a coisa aqui, ó. Alguns de nossos confrades, logo de começo, medindo as proporções da obra, julgaram um ato de irreparável loucura. Falaram que ele estava louco, né? Discordando do que ele queria. Foi assim, mas ele não desistiu, né? Foi assim que ainda na alvorada, esta ideia que era magnânima, porque não era nossa, e sim daqueles que nos inspiraram, teve desde logo os seus primeiros contraditores dentro da casa onde nascia, para quem levaria uma coroa de glórias imortais, como a mais bela conquista de um povo, verdadeiro padrão para a nossa encantadora terra. Ele sabia que era ótimo o centro, mas faltava a prática. Faltava a prática da teoria que aprendiam. E aí ele teve essa ideia de fundar o abrigo. Entre os abnegados trabalhadores desta seara, devemos salientar como figuras de alto relevo pela dedicação, pelo entusiasmo, pela fé e coragem indomáveis os nossos confrades. Pedro Protásio Tuller, Galiano da Silva Ferreira, Dr. Adolfo Calandrini Alves de Souza, Alfredo Pinto de Faria, Ricardo Leite de Assis, Francisco Pinto de Faria, João Minguem Antunes, Antônio Lugol, Eugênio Gripe, João Perni e outros. Eugênio Gripe era irmão do Augusto Gripe. Ele era irmão dele. Então eles continuaram trabalhando. Então aquela família Gripe lá do Amparo, ela tinha atuação constante nessa casa aqui e ajudando também a iniciar a obra do abrigo. E foi a corrida atrás do terreno, a corrida atrás do prefeito. Era Galdino, né, Ângelo, na época? Eu acho que era Galdino, né? Eu esqueci de verificar com certeza. Era Galdino, Ivan? Era. Ivan sabe que Ivan que botou isso tudo aqui. Era Galdino Vale. Então eles foram. E o Alfredo Spinelli, ele tinha uma reputação nessa cidade que ninguém negava nada para ele. Porque o homem era fera mesmo, para auxiliar os outros. Então olha, tem coisas maravilhosas que não estão aqui, né? Encontros e reuniões que eles faziam para conseguir donativos, conseguir o melhor para essa casa, depois para o abrigo, né? E estava sempre encabeçado aí pelo Spinelli, pelo Alfredo Santos Spinelli, né? Então aqui, eu vou até ler rapidinho isso aqui, ó, artigo 1. Fica a Prefeitura Municipal autorizada a ceder o título a título precário ao Centro Espírita Friburguense para a fundação de um abrigo para velhos e menores desamparados. Teve um vídeo rolando aí de uma pessoa que contou essa história totalmente errada do abrigo, dizendo que o abrigo foi fundado para atender mendigo. Não sei de onde a pessoa tirou isso, né? Não sei de onde ela tirou isso, mas ela contou essa história triste aí, não nada a ver.
Então, ele foi fundado, para velhos e menores desamparados. Não quer dizer mendigo. Ah, mas o mendigo não é desamparado? É. E por que não poderia ser assistido no abrigo? Sim, mas ele não foi fundado com o propósito de atender os mendigos, assim a todos aqueles que lá chegavam, que estavam abandonados, idosos e crianças. Os terrenos do posto zootécnico, lá funcionava um posto zootécnico, mediante contrato em que serão estabelecidas condições que garantam o patrimônio municipal. Quer dizer, aquele terreno lá era da prefeitura, era passado, que agora não é mais. Então, garantam o patrimônio municipal de forma que, se o centro espírita não puder instalar definitivamente ou manter o abrigo a ser por ele criado, revertam ao município todas as benfeitorias nele existentes sem direito a qualquer indenização. Então, eles ficariam com todas as benfeitorias lá. E há um tempo atrás, correu aí a notícia que a prefeitura queria pegar. Então, a gente fez um movimento, claro, né? Porque eles queriam o abrigo. Não, queriam o terreno de volta, né? Ia fazer o que com o abrigo? Quer dizer, eles não deviam estar raciocinando muito bem para pensar uma coisa dessa. E outra coisa, nós estávamos respaldados por esse documento, porque era se a gente não pudesse permanecer com o atendimento desde que foi da maneira como foi feito o contrato. E nunca mudou, né? Nunca mudou. Então, aquilo não deu certo e, felizmente, este mês agora, a prefeitura passou para o abrigo a posse daquele terreno lá, né? Nós fomos lá, unanimidade, todos os vereadores, todos eles, o prefeito e todos os colaboradores, tinha várias pessoas lá, então eles passaram para o abrigo a posse do terreno. Então agora não tem mais esse estresse aí da prefeitura querer tirar os idosos de lá de alguma forma, que agora é deles. E se vocês forem lá, vocês vão ver que coisa magnífica que aquilo lá tá, né? O pessoal tá de vento em popa lá trabalhando. Bom, assim, o Centro Espírita Friburguense fundou o Abrigo Amor a Jesus em 25 de dezembro de 1925. Foi inaugurado a 14 de julho de 1929. Sua diretoria ficou assim constituída: Galiano Ferreira Silva, Alfredo dos Santos Spinelli, Pedro Protásio Turler, Eugênio Gripe, Ricardo Leite, Dr. Adolfo Calandrini, Alfredo Pinto de Faria. Eram fiscais. E aqui diretor, e o Pedro, e o Alfredo dos Santos Spinelli era o secretário, né? Aí, aqui nós temos um outro texto, né? Da instituição e seus fins. Aqui, ó. O Abrigo Amor a Jesus, fundado em 25 de dezembro, criado pelo Centro Espírita Friburguense, tem a sua sede no lugar denominado Posto Zootécnico, à margem esquerda da estrada Friburgo-Teresópolis, no município de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro, e será mantido e desenvolvido com o patrimônio de angariar entre os seus associados, e será mantido e desenvolvido com o patrimônio que angariar entre os seus associados. Então, durante muitos anos, não teve subsídio assim como está tendo hoje, que o Rogério correu atrás de muita coisa e conseguiu muita coisa boa. Mas naquela época, quem sustentava a alimentação daqueles idosos era a comunidade Friburgo, através da campanha do Quilo. Sabe? Olha, a comunidade de Friburgo tem um carinho enorme por aquele abrigo, porque como ajudam, ainda continuam ajudando, mas por muitos anos eles eram os responsáveis ali, na maioria, pela alimentação dos idosos lá, né? Aquela campanha do Quilo que às vezes bate lá na portinha da gente no domingo, né? Então, porque era por conta dos associados, né? E por espórtulas e com a subvenção votada pela Câmara de Nova Friburgo, que era pouco, era muito pouco. Depois eles pararam até de contribuir, né? Então, aqui eu até
faço questão de ler aqui, porque isso é importante para vocês verem como que era tudo transparente. Não tinha nada que pudesse falar assim, superfaturamento disso, como hoje tem muito em muitos lugares, né, que as pessoas vão fazer, ou às vezes tem uma diretoria e uma pessoa só resolve uma licitação porque interessa mais a ela do que a outros. A gente sabe que acontece essas coisas em todos os lugares. Para dar a certeza para vocês, eu trabalhei em escola há 35 anos. Aí teve uma vez que quando veio a verbas para a escola, que nós saímos para comprar uma televisão para a escola, eu fui com a diretora para comprar. A gente recebeu a verba, chegou lá, depois na hora de pagar, o vendedor falou assim, vocês querem que coloque quanto na nota? A gente falou assim, o preço dela. Vocês vão botar o preço dela na nota? Não querem que a gente coloque mais? Não, a gente vai colocar o preço dela. Então isso, eu posso dizer que deve ter o quê? Uns 30 anos. Uns 30 anos, tá? Né? Então aqui, olha só como é que as coisas eram feitas, tanto aqui no centro quanto lá no abrigo. Olha aqui, ó. Galiano da Silva Ferreira, diretor do Abrigo Amor a Jesus, usando das atribuições que lhe confere o artigo 4º, letra 1 do regimento, faz saber ao comércio em geral que serão recebidas propostas para o fornecimento de gêneros alimentícios de primeira necessidade durante os meses de agosto, setembro e outubro do corrente ano. As propostas serão abertas na Secretaria do Abrigo no dia 31 de julho corrente, às 14 horas, Friburgo, 14 de julho de 2029. Então, as propostas não eram aceitas e resolvidas por ele ou por um membro da diretoria. Ele recebia e todos participavam, não só a diretoria, quanto também os associados que colaboravam com o abrigo. Então, não tinha aquele superfaturamento, eu cobro tanto, né, menos que o outro. Não, era tudo estudadinho e todos resolviam juntos. Isso era transparência total nas atividades. Por isso que eu comecei falando que essas atividades aqui, elas eram, assim, totalmente voltadas para servir ao próximo, né? Aqui estava o abrigo terminando a sua construção, na época, né, que foi uma barra para conseguir levantar aquilo lá, porque não tinha dinheiro, né? O Centro Espírita Friburguense idealizou, fundou, manteve por 65 anos o Abrigo Amor a Jesus. Aí depois veio uma ordem do governo que as instituições espíritas religiosas, só poderiam ter uma instituição de serviço assim, de utilidade pública, se arcassem com todas as despesas sozinhos. E antes, a parte, né, da direção, o INSS, por exemplo, eles não recolhiam. Eles recolhiam só do empregado, que aí o grupo pagava. Mas não tinha era como se que fossem diaristas, né? A gente, quando tem uma diarista em casa, a gente não tem que pagar a parte do empregado. Ele paga porque ele é diarista. Então era assim antes, aí não cobrava luz, não cobrava água, não cobrava uma porção de coisa. Depois teve que ser cobrado tudo. Aí, Zé Manel fez uma reunião com todos os centros, os representantes e diretoria de todos os centros, perguntando se eles podiam colaborar, porque não colaboravam diretamente, colaboravam assim, individualmente, cada um, né, lá. Mas se eles podiam assumir essa responsabilidade, todos os centros da cidade, para continuar mantendo o abrigo da maneira que ele era, né, a instituição como era. Aí ninguém se habilitou a ajudar. Disseram que não tinha, e a gente acredita que não tivesse mesmo, né? Porque aqui a gente só tem o dinheiro para manter isso aqui dos associados, vocês que aqui vêm e a gente também, né? Então, dinheiro para manter aquele abrigo da maneira que o governo estava querendo, aí ficaria difícil, né? Então, em 7 de março de 1994, Dr. José Manuel Barbosa, primeiro secretário, e Dr. Hermes Gonçalves de Aguiar, um outro advogado, frequentador da casa, uma pessoa de um valor enorme, hoje ele está em Brasília.
do departamento jurídico do centro, né? O departamento jurídico era respondido por esses dois, elaboraram a minuta do estatuto que estabeleceu a autenticidade espírita da nova entidade, obrigando serem os seus sócios membros efetivos dos centros espíritas do município que forem adeptos ao 8º CRE. O 8º CRE é o Centro Regional Espírita. Na época todos participavam. Hoje a gente nem é mais do 8º CRE, mas na época eles coordenavam, né, o trabalho espírita de todas as casas. A entidade que se chamava Abrigo Amor a Jesus passou a ser Lar Abrigo Amor a Jesus, o Laje, que vocês conhecem hoje, né? Então Zé Manel atrelou a diretoria, a instituição religiosa não podia manter uma casa, mas ele conseguiu dentro ali do estatuto, através de leis mesmo, que isso era viável, né? A diretoria permaneceria de espíritas, até em respeito à instituição que fundou, que era aqui o centro, e os 60 anos que ficou aí sobre a nossa responsabilidade, né? Então a diretoria lá é de espíritas, de todas as casas, de qualquer casa espírita, né? Pode ser diretor lá, atendendo às exigências deles lá, né? Então, aqui, eu não posso terminar isso hoje por causa da hora, já avançou, mas eu vou terminar semana que vem. Porque tem umas coisas muito interessantes que eles faziam para manter não só essa casa quanto o abrigo. Inclusive, eles agiam, hoje, eu acho que hoje ninguém ia fazer essas coisas, mas eles faziam, porque eles queriam era ajudar o centro. Isso nós vamos contar semana que vem, porque tem bastante coisa ainda para falar. Eles conseguiram que o clube do Flamengo viesse jogar aqui. Só que foi um fiasco. Eles mandaram o contrato, que eles iam pagar tudo. Iam pagar estadia, viagem, tudo. Alimentação, tudo, do grupo. Pagava tudo. E eles assinaram o contrato que eles mandariam um time misto. Não precisava ser o primeiro time da casa, mas um time misto. Mas o que chegou aqui foi um time que eles consideraram na época, a palavra é bizarro. Catado no futebol de praia. Que perdeu de não sei quanto aí pro terceiro time aqui da cidade. Foi um fiasco. Então, só não houve confusão porque o povo pagou para ir, porque era para o Abrigo Amor a Jesus, senão aquilo ia ser um quebra-pau demais ali, que já viram, né? Torcedor não tendo aquilo que esperava, a gente já viu o que acontece. Mas esse capítulo vai ficar para terça-feira que vem, se vocês tiverem interesse em escutar o restante da história do centro. Porque eu acho de um valor, quando li isso aqui, eu falei, gente, a responsabilidade triplicou, quadriplicou, quintuplicou, porque o trabalho dessas pessoas, desses heróis aí, que para mim isso é um trabalho heróico, né? Precisa continuar. Então, nunca a gente vai alcançar o ideal e a intenção deles, a gente é muito imperfeito para isso, porque realmente é muito bonita a história, o que eles faziam para conseguir donativos e tudo, né? Então, vamos continuar semana que vem, se Deus quiser, muita paz para todos e a gente vai trazer mais novidades ainda da história dessa casa aqui. Uma boa tarde para todos.